Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast na Jovem Pan. Vamos falar hoje sobre o tema de ATM, de problemas de articulação temporomandibular. Para isso, a gente está com a nossa identidade aqui, que é o Dr. Ivan Marinheiro, Dr. Guilherme, que vai estar sempre aqui conosco. Então, somos nós três, o Dr. Tiago, da Oral Time, nós três. E temos sempre um convidado, e hoje a gente vai convidou o Dr. Rafael Santos Silva. Ele é o melhor dessa especialidade a nível Brasil. E a gente está trazendo ele aqui para tirar todas as suas dúvidas. Durante a semana vocês mandaram perguntas para a gente no Instagram da Oral Time e a gente tem algumas respostas aí para te dar e a gente vai discutindo. E como a gente vai estar ao vivo no YouTube da Jovem Pan, entra lá no canal da Jovem Pan, a gente vai estar ao vivo. Então, se você tiver alguma pergunta que for surgindo de dúvida no meio do caminho, durante a nossa conversa, você me manda que eu já respondo para você. Estou com o celular aqui, com o YouTube aberto, olhando para as perguntas que vocês quiserem. Então, vou apresentar o Dr. Rafael Santos Silva, é o nosso convidado. Ele é especialista em ATM, fez o doutorado em Bauru, ele é formado em Santos, fez o doutorado em Bauru, fez uma parte do doutorado dele lá em Los Angeles. Então, é um especialista do especialista que sabe tudo disso. Então, qualquer dúvida que você tenha, fala com ele. Então, bem-vindo, Rafael. Vamos aí. Não preciso nem introduzir o assunto, porque você é o mestre aí maior disso aí. Então, a palavra está com você. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Um prazer estar aqui hoje. E estamos preparados aí para tudo, sanar aí as dúvidas que são comuns. Preparado aqui à noite. Posição. Vamos começar começando então em grande estilo, né? Porque eu, como clínico geral lá da Oral Time, a nossa clínica é de alta demanda, eu me deparo com muitas pessoas assim que referem dor facial. Tipo, você palpa a musculatura envolvida nisso, tem ponto gatilho, e isso repercute bucal, mas isso posteriormente. Então, primeiro acho que é bom a gente diferir para quem está ouvindo aí o que é a DTM, que faz parte da articulação da ATM, né? Que é uma repercussão da articulação. Acho que era legal a gente salientar para o público para eles entenderem o que é essa sigla e diferir as duas aí. Não, legal. Eu acho que assim, existe uma certa confusão nesse aspecto. ATM nada mais é do que o nome da articulação, certo? Então, você falar que tem ATM... Isso é uma estrutura anatômica nossa, né? É similar a você falar que tem joelho, que tem ombro. É o nome da articulação que fica aqui no encaixe da mandíbula, no crânio. Quando a gente abre a boca, mexe a mandíbula para cá, para executar as funções, ela se movimenta. E uma disfunção dessa articulação, a gente vai chamar de DTM, que é a disfunção da ATM. E aí ela pode acontecer por inúmeras razões, de se apresentar através de diversos sinais e sintomas diferentes, talos, outro tipo de ruído nessa região, pode ou não acarretar dor em conjunto, e pode estar associada a quadros musculares e outras comorbidades também, por exemplo, problemas cervicais, dores de cabeça e outras questões associadas. Uma das questões que eu acho que você quis também questionar é em relação a essa confusão que se faz também, que como se DTM ou disfunção da ATM tivesse uma relação íntima ou fosse um sinônimo, talvez, de bruxismo, né? Então, muita gente acha que bruxismo é um tipo de DTM ou meio que similar a DTM de algum jeito. Isso é muito importante já de cara a gente tentar desmistificar, né? Dissociar isso aí. O bruxismo nada mais é do que um hábito em que você exerce uma carga excessiva. Isso pode acontecer dormindo ou acordado, então são coisas diferentes. O bruxismo que ocorre dormindo, ele tem muita relação com o próprio sono, então o sono interfere no fato de você acabar fazendo mais ou menos carga nos dentes e tal. E o bruxismo da vigília seria um bruxismo que você faz num nível de consciência, acordado, um hábito talvez com um componente muito mais postural, né? De você apertar os dentes, sustentar o contato dentário por um tempo a mais daquilo que é considerado funcional, e isso ser além do tempo normal, como eu disse. E o problema não é tanto o hábito em si. O contato dentário não é problemático, mesmo porque a gente encosta o dente quando mastiga, quando fala, quando engole, em situações normais. Mas o contato excessivo, sustentado, né, prolongado, é que pode acabar levando a problemas dentários, né? O excesso de carga leva a desgaste dentário, lesões cervicais, né, que são aquelas perdas de estrutura dentária perto da gengiva, migrações da gengiva, né, quer dizer, a margem da gengiva acaba migrando, subindo,
e expondo a raiz, podendo levar a sensibilidade, uma série de outros problemas, mobilidade dentária, né? O dente pode ficar molinho e tal, eventualmente evoluir nesse aspecto, e trincas, fraturas, desgastes excessivos. Então, o bruxismo nada mais é do que uma sobrecarga. Pode acontecer dormindo ou acordado, pode ou não gerar dor. Mas a pessoa pode ter o bruxismo, mas não necessariamente a DTM. A DTM, Pode, né? pode. É possível. O bruxismo é um fator de risco, a gente Mas considera. não necessariamente. Não necessariamente vai levar a dor. Mas é igual assim, você pensa que você vai correr uma maratona. Você vai ter dor no joelho? Não. Mas você está se expondo a um risco maior. Porque você está exercendo uma sobrecarga. Então você tem mais risco de ter dor no joelho se você for lá e correr uma maratona do que quem não corre. Então essa é a analogia. Não determina que você vai ter a dor, mas aumenta muito o risco. Mais fácil de ter, né? Por Mais conta da fácil. sobrecarga. Aí você falou uma coisa que eu achei interessante. Você disse que não, o bruxismo, ou o problema ali da TM e tal, não é tanto a mordida, o excesso de força. Você falou sobrecarga e tal, Sim. mas às vezes o toque por mais tempo. Exato. Então, mesmo que o toque seja leve, a pessoa tem o hábito, talvez, de ficar fechado ou ficar mordendo alguma coisa. Sim. Só o fato de ter o toque, isso já pode significar que ele tem um problema de articulação. Vai ter um problema de articulação. Está expondo da mesma forma Isso. que você falou do Expõe ao analogia do risco. joelho. Na verdade, se a gente puder, de novo, separar o bruxismo, podemos dividir em dois. Vamos falar do bruxismo que acontece em vigília, que é acordado, que é muito Tá. isso que você está falando. Eu tenho o hábito de ficar sustentando um leve toque dentário ou fazendo uma força excessiva e estou expondo ao risco. Esse toque dentário repetido ou sustentado, né, forte ou toque leve, leva a uma sobrecarga. Para você encostar os dentes e manter esse leve toque por um tempo razoável, qualquer, você está excedendo já. Imagina você está carregando uma bolsa, uma mochila leve. Eu vou daqui para minha casa, não acontece nada. Mas se eu ficar com essa mochila leve o dia inteiro, de repente, no fim do dia, minhas costas estão doendo. Então, não é a intensidade. É também a intensidade, mas a frequência, o tempo que você está exposto a esse contato que aumenta o risco no Certo. dente. E o bruxismo em vigília, ele tem 3 vezes mais risco de causar dor na face do que o bruxismo que acontece dormindo. Porque as pessoas acham que o padrão postural são dentes encostados, né? Exato, exato. E aí você fala, você normalmente fica com os dentes encostados ou desencostados? Aí você fala, a pessoa... Ah, mas o certo não é ficar encaixadinho e O tal. certo não é encaixar o dente, e aí aquilo ali ela tá gerando sobrecarga durante todo o dia. É aquela velha história, né? Você segurar um copo durante um copo cheio de água durante 1 minuto é tranquilo, mas você ficar o dia inteiro segurando aquele copo cheio de água vai chegar Exato. Então o certo uma é hora você que o braço manter. fadiga. E tem um outro ainda, a gente pode dizer, tem a nova definição, recentemente aí num consenso, num trabalho científico, saiu, os maiores pesquisadores do mundo se juntaram e redefiniram o bruxismo de acordo com novos parâmetros. E um deles é que o bruxismo em vigília, ele pode ser o leve toque, ele pode ser um toque acentuado, que seria o apertamento mesmo, pode ser bater, tem gente que tem hábito de ficar batendo o dente, e tem gente que tem hábito que não está tocando o dente, o lábio está junto, unido, selado, o dente não toca, mas a mandíbula está tensionada, sem toque dentário. Porque o cara tá com tônus muscular, né? Ele está mantendo uma tensão na mandíbula sem executar toque. Isso também é bruxismo em vigília. Tô tentando fazer isso aqui enquanto você tá falando, não tá. Você consegui não encosta o fazer. dente, mas eu É. chamo de queixo duro. Né? É manter o queixo duro. E nem sempre quem tem intercuspidação pode ter o problema e quem não tem pode não ter o problema, né? Exato. A estabilidade oclusal, né, que é o que você está querendo dizer, a mordida, o encaixe da mordida, ele é fundamental da estabilidade para a oclusão, para os dentes, o conforto mastigatório, a estabilidade para as articulações, isso é fundamental. Agora, você tem um desarranjo da mordida, também, assim como o bruxismo, não vai determinar que a pessoa vai ter dor. Tenha. Mas vai também, como o bruxismo, aumentar o risco, aumentar a chance. Essa é mais ou menos a analogia. Então, quanto mais fatores de risco, tem uma mordida que não está ideal, você tem bruxismo em vigília, aperta o dente, ou masca muito chiclete, que não é bruxismo, mas você está a mastigação do chiclete, ela é uma mastigação que é um hábito, que é uma atividade funcional, mas o que não é funcional é você ficar mascando horas. O tempo todo. Né? Então, a atividade é correta, mas a frequência não, o tempo não, a duração não. Então, você também está fazendo sobrecarga. Entendeu? Então, a analogia é essa. Você está em repouso, você mantém ali, você vai usar para falar, para mastigar, para engolir, dentro de um
tempo normal. Qualquer atividade, leve ou não a sobrecarga, mas que pode aumentar também a frequência, pode levar a consequências, antecipar consequências, né? Na verdade. E tem pessoas que são mais suscetíveis a isso ou não? Fora hábito e fora, sei lá, estresse, a pessoa tá morrendo. Tem alguma pessoa assim, eu tenho mais facilidade de ter isso porque minha articulação é de tal jeito, porque minha estrutura facial é de tal jeito? Sim, a gente chama de fatores de risco, mais uma vez, né? Então, por exemplo, quem tem bruxismo tem mais chance. Existem fatores individuais, como, por exemplo, fatores genéticos. Hoje a gente sabe que existem fragilidades em determinados genes que o indivíduo, a grosso modo eu posso dizer assim, ele nasce predisposto. Tá. Ele nasce com uma tendência a ter dor com mais facilidade. Isso por uma programação genética. Mas dor na articulação ou dor geral? Dor geral. É limiar de dor específico então, da pessoa. se ele tem tendência a ter dor geral, obviamente ele vai ter tendência a ter dor na face. Tá. Então você imagina, quem faz uma sobrecarga não tem essa fragilidade genética, por exemplo, a repercussão é uma. E pode ser diferente de quem já tem essa predisposição genética, vai fazer a mesma sobrecarga, e aí, consequentemente, você tem os dois fatores somados ali que podem levar ao desenvolvimento de um quadro. Então, não sei, se eu estiver sendo muito técnico, vocês me corrigem. Tem até uma dúvida para tirar em relação a isso. Geralmente os pacientes que têm fibromialgia, eles relatam também o quadro associado. Exatamente. Fibromialgia de dor orofacial. É uma apresentação de uma condição sistêmica que o indivíduo apresenta e ele é predisposto a ter... Ele modula mal dor de uma forma genérica, de uma forma generalizada, desculpa. O que é modular? Modular, você imagina que eu estou tocando um som, uma música, você vai no volume lá e você aumenta ou diminui o volume da música. A música continua tocando, é a mesma música, você só percebe ela mais alta ou mais baixa. Modular dor, todo mundo modula o tempo inteiro. Isso é salutar, isso faz parte da vida saudável. E tem gente que tem uma capacidade de modular a dor diminuída. Então é como se o filtro que levaria a uma diminuição desses impulsos, né, que levam à dor, essa informação tá chega falhando. intensa, né? E eles nascem assim, a doença é isso, na verdade. Por isso que ela é uma pessoa que tem que se manter ativa, tem que ter bons hábitos, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. Melhorar a performance mitocondrial, né? De tem uma também forma geral. influência de estimulantes, né? Aquelas pessoas que tomam muito Sim. muito energético, principalmente a partir de certos horários. Qual que é o papel desses estimulantes, café energético, sei lá, e a partir de que horário que isso pode repercutir quando a pessoa está lá dormindo, dela começar a sobrecarregar, trabalhar na oral time, a musculatura. É isso, é. O cara que trabalha na oral time, Trabalhar que tem na que oral fazer 18 cirurgias em um período, que tem que tomar uma garrafa de café para dar conta. Como é que é a repercussão disso? Na verdade, assim, Márcia que lute fazendo os cafés. a diferença do veneno e do remédio é a dose, né? Então, assim, tudo que tiver dentro de um parâmetro normal é aceitável, vamos dizer. Às vezes o momento do café é o momento que o indivíduo lá tá lá na correria do trabalho, do dia a dia, é o momento que ele vai dar uma quebrada, vai dar uma olhadinha no Instagram, vai... Ajuda ao invés de atrapalhar. Entendeu? Então é a quebra do momento do estresse. Embora ele vai seja dar uma estimulante, ele isso. dá até uma relaxada, né? Então você não tem que dosar, obviamente, tomar um litro de café, né? Não é bom. Então, independente dessa questão de dose, existe um momento, por exemplo, a partir das 3 da tarde não é mais ideal que você hiperestimule seu sistema nervoso central. Isso serve para cafeína. Taurina Isso serve para afins, cafeína. né? Isso serve para anfetaminas, de uma forma geral, muito utilizadas, às vezes para emagrecer e outros remédios nessa base. Se a gente for pegar, por exemplo, remédios que tendem a controlar a dor no sistema nervoso central, eles têm como principal efeito colateral sedação. Entendeu? Então é o contrário do que a cafeína faz. Então, o controle de dor central leva a sedação como principal característica desses medicamentos. Então, é exatamente o oposto que essas substâncias fazem. Quanto mais ativado o seu sistema nervoso central, mais hiperativo para todos os estímulos sensoriais, incluindo a dor. Então, o abuso da cafeína e de outros estimulantes pode sim exacerbar a dor, principalmente quem já tem um quadro mais crônico, mais complexo, sem dúvida nenhuma. E parte do tratamento inclui a adequação da exposição a essas substâncias. Tem gente que fala assim, mas eu tomo meu café, posso tomar 10 horas da noite que eu durmo igual. Não é igual. Mentira, né? Não é igual. Ela Você pode dorme, dormir, mas pode ela dormir, tem... mas A não é qualidade igual. do sono dela Isso, é outra, né? o dormir bastante não quer dizer dormir bem. Ah, mas eu encosto e durmo. Pra mim é uma beleza. Qualquer lugar eu durmo super fácil. Isso pode ser um problema. Isso pode ser parte do seu problema. Se você dorme tão fácil, você tá numa sala de espera, atrasou um pouquinho, 10 minutinhos, você dorme.
Você dorme com facilidade no trânsito quando para no semáforo. Entendeu? Ou outras situações que você não deveria ter tanto sono assim, você tem, na verdade, isso quer dizer que você não está dormindo direito na hora que precisa dormir. Uma coisa tá Que o errada. corpo Isso, tá pedindo. a hora então, necessária, né? E não Tá necessariamente. desligando a qualquer momento que a pessoa Exato. fica parada. Repouso. Um pouquinho, Quem tem repouso. dor tem que ter rotina, entendeu? Rotina do sono, rotina de hábitos saudáveis, né? Atividade física, questão de substâncias estimulantes. Quanto mais redondinha a coisa funcionar, nosso cérebro, por exemplo, não sabe quando é sábado, quando é domingo, quando é feriado e quando é dia de semana. Né? Então, para ele todo dia é igual. Então, às vezes, você tem uma rotina de sono muito diferente, especialmente para quem tem dor, isso pode ser ruim. Eu não sei nem se isso está na pauta aí, mas eu quero trazer uma coisa à tona que é até importante a gente estar com essa conversa, porque ela é muito esclarecedora para o público em geral, porque eu já vi muitos pacientes que chegam até nós depois de ter passado por neurologista, otorrino, e o problema principal estava ali em alguma disfunção temporomandibular Sim. que ela tinha. E aí que ela tem o diagnóstico, porque ela tem dores de cabeça, ela fala que tem dor de ouvido, Sim. só que na verdade a causa principal estava... Até queda de cabelo, né? Que tem um relato falando disso aí, que a pessoa... Então, a região da cabeça, da face, é onde você tem uma densidade de nervos maior no corpo, entendeu? Então, tudo repercute de uma maneira muito mais complexa na região da cabeça, da face, porque você tem muitas estruturas, uma densidade enorme de inervação, vascularização, é tudo muito denso, complexo. Difuso, com irradiações, Isso, né? então, é óbvio que até por proximidade ou até compartilhamento da inervação, você tem o mesmo nervo inervando várias estruturas, vamos dizer assim. Então, isso é normal, você ter dor tipo DTM, da ATM e tal, e repercutir no ouvido, você ter uma dor de cabeça e, na verdade, é o músculo que está aqui na cabeça, que está na cabeça. Então, se dói esse músculo, o paciente acha que é uma dor de cabeça, mas, na verdade, é um músculo que está lá e é na muscular. cabeça. E a pessoa E, obviamente, tá lá, né? ele pode ter também, por exemplo, um quadro enxaquecoso, um quadro migranoso, né? Uma enxaqueca, por exemplo, típica. E aí a própria enxaqueca, ela se funde, como se, a grosso modo, né? Ela se funde a própria DTM e vira uma coisa só, porque é tudo a mesma inervação. Entendeu? Então, você tem uma enxaqueca que é, eventualmente, uma mulher que tem uma enxaqueca na menstruação, uma vez ao mês, padrão dela. De repente, ela começa a apertar o dente, acontecem várias coisas e ela começa a ter um quadro, a DTM que ela desenvolve torna a enxaqueca dela mais frequente ou mais severa. Isso é possível. A dor começa a ter um componente crônico que às vezes ela Uma coisa desenvolve funde- até uma depressão. Uma coisa alguma funde na assim. outra. Ninguém tá feliz com dor. Com certeza. Entendeu? Então você lida mal no trabalho, você começa a trabalhar mal, tua produção cai, tua relação com a família. Tem dor, Ivan, Uma por série isso? de coisas em cascata acabam acontecendo. Legal, doutor. Um pouco, né? Você viu que ele quis justificar a alopécia com disfunção temporomandibular. Vai que cola, né? Ele quis tentou- justificar, né? Isso eu. Ele quis que Vai que cola. ele quis que o Rafa trouxesse aqui um embasamento científico para ele justificar a careca dele. Eu desconversei um pouco aqui, não sei se você percebeu. Ele quis dar um gancho, mas não tem jeito, cara. Doutor, Vamos tentar boa puxar noite. o gancho aí, isso que eu ia falar, jogar pra galera, né? Pra ver o que tá isso. rolando de pergunta. Tá rolando pergunta aqui, doutor Rafael. O que fazer quando meu dente trinca e sinto grande sensibilidade nele? São os da frente e me incomoda. Surgiu essa pergunta aqui agora. Sim, né, vamos lá. Tudo bem, consulta odontológica agora, né? Mas foge um pouquinho do tema, mas não tem problema. Tem Passa- outro passa tema o também. telefone, Já tem passa mais o do telefone. tema aqui também. Tranquilo, Já faz o tranquilo. jabá. Você tem. Não, isso aí você tem que fazer um diagnóstico preciso. Por que fraturou? Pode ser um problema na mordida, pode ser um trauma que ele Sim. sofreu, pode ser um problema, né, da posição da mordida, alguma coisa, algum hábito parafuncional, como a gente falou agora, por exemplo, do bruxismo. Pode ter várias coisas associadas. Eu acho que isso que ele relatou são sintomas e sinais, né, que representam um problema que precisa de uma atenção e um diagnóstico mais amplo. Então, o que eu sugiro, a partir do relato, é meio difícil eu fazer um diagnóstico preciso, mas o que eu sugiro é que ele vá fazer uma consulta especializada na Oral Time, Agora- né, e tirar a dúvida dele. Agora, vamos quebrar o gelo aqui. Quem é Vanessa Silva? Minha esposa. Declara seu amor por sua esposa ao vivo. Olha só. Te amo, minha linda. Vamos lá. Doutor, o que fazer quando trava a boca aberta? O travamento ele pode acontecer de duas formas.
fechado, quer dizer, o paciente não consegue abrir tudo que ele conseguia, ele abre menos ou abre quase nada, ou isso que foi a pergunta, que é o paciente abrir demais e não conseguir fechar. Entendi. Que é a luxação, né? É a luxação. Luxação. Então, na verdade, ele tem uma predisposição na articulação que torna essa mecânica um pouco prejudicada. Então, ele abre demais, a articulação deveria parar num determinado ponto e por uma questão adquirida ou até que ele congênita, né? Ele acaba excedendo essa movimentação de forma que aí o retorno fica mais dificultoso, vamos dizer assim. Então, na verdade, é um problema local, muitas vezes associado a uma questão anatômica na articulação, que pode ser adquirida com a vida, com os hábitos e tal, pode ser até congênita. Então, existem formas bastante conservadoras de evitar que isso aconteça de uma forma recorrente, que é a primeira abordagem, mas numa situação que essa primeira abordagem conservadora acaba levando a novos travamentos, eles são recorrentes, dolorosos, e que o tratamento conservador não dá muito resultado, aí abordagens cirúrgicas podem até estar indicadas com bastante efetividade. Aqui o Guilherme pode me ajudar nisso. Exato. Bateu até saudade nele de reduzir mandíbula. Ah, sim. Esse No dia HU. teve uma lá na Eurotime que a gente reduziu, o paciente da doutora Mila. Sabe que eu ia perguntar, aproveitando aqui, que você foi falando aí, eu fui lembrando de outra coisa. Tem alguns casos de intercorrência que acontece depois de extração de dente do siso. E tem, claro, alguns dentes que são um pouco mais complexos, principalmente inferiores, que a gente tem que fazer um pouquinho mais de força, uma alavanca um pouquinho maior, e resulta num trismo posterior. Não um trismo de infecção, de alveolite, nada. Um trismo baseado, talvez, por causa da pressão executada em cima disso. Quando ocorre algo desse tipo, que a pessoa deu o trismo, chegou lá no pós-operatório para um trismo, e qual que é a orientação que a gente tem que dar para esse paciente? Forçar a abertura, tomar um mio relaxante, ou deixar quieto esperar, fazer só compressa quente? Como que você identifica nessa área que é a sua área de atuação? Qual que seria essa abordagem no pós-cirúrgico para casos como esse? Não, legal. Assim, como todo pós-cirúrgico, né, a recomendação inicial é um medicamento pós-operatório, que inclui analgésicos, anti-inflamatórios, antibiótico e tal, padrão. E muitas vezes isso acaba sendo suficiente. E terapia física, né? Então, compressa, termoterapia, né? Com frio, muitas vezes, para conter edema, evitar edema, sangramento e tal, e tudo mais. Só que, muitas vezes, o frio, devido à dificuldade cirúrgica, o próprio frio em excesso, que precisa na primeira janela ali de 24 horas, 48 horas ser mais intenso, isso acaba não sendo muito favorável para a musculatura. Porque frio em excesso vai levar a mais contração muscular. Então, muitas vezes, o trauma ajuda a aumentar a tensão muscular e o frio soma. Mas não quer dizer que não é para fazer frio. Para fazer frio, siga a orientação do seu dentista. Mas isso pode acarretar em quadros como você está relatando, do paciente estar travado, não abrir e ficar com travamento. Fazer uma contratura. Como uma consequência pós-cirúrgica. Aí muda. Passadas as 48 horas assim, da cirurgia, se você está vendo que a evolução, existe um quadro muscular associado, a orientação tem que mudar. Tem com quadro já de contraste ou até calor. E o alongamento gradual, isso é muito importante. Tem gente que vai tentar abrir na força e a força gera muita dor, porque o paciente está travado. O que está impedindo a dor é o próprio travamento, é a própria contração muscular. Se você força, a dor ela é muito intensa. E tem gente que quer ganhar, achar que doer é bom, mas na verdade a dor excessiva, ela retroalimenta a própria contração. Quer dizer, quando você faz mais força, existe um componente central que ativa mais neurônio motor, então vai levar mais contração ainda. Como proteção. Então a tendência é que você mude o foco, terapia mais morna, quente, a partir do momento que essa questão cirúrgica, pós-cirúrgica imediata passou, e fazer um alongamento até o limite confortável e um pouquinho além. Então o alongamento ele é gradual de curto e prazo. Progressivo. E sempre seguido após uma compressa mais morna e tal. Então, gradualmente. Se você quiser associar um relaxante muscular, é bem-vindo. Né? Ou até uma terapia com benzodiazepínico, né? Medicamentozinho de ação central, né? Onde você quer uma potência maior no relaxamento muscular. E por sua característica também, como eu falei, vai
ter um pouquinho de sedação. Mas a sedação é desejável nesse caso, né? Que é o que ajuda a musculatura a relaxar. Doutor, Então, tem mais basicamente algumas perguntas aqui. Sobre o Botox para DTM, qual a indicação? Vamos lá, isso é polêmico. É? Eu vou arrumar confusão com alguns colegas. Mas assim, vamos separar. A toxina botulínica, Botox é uma das marcas aí mais conhecidas. Uhum. Ela é muito poderosa. E ela, primeiro, é uma terapia, é um tratamento. E para você ter tratamento, você precisa saber diagnosticar corretamente. Esse é o primeiro passo. E aí, não é uma terapia conservadora. Muita gente fala, o Botox é bom, você aplica e uns meses volta. Então, uma coisa reversível. Não é reversível. Primeira notícia. Né? Não é reversível, não é conservador. Não quer dizer que não é para usar. Para bruxismo, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Isso não é uma questão de opinião. Bruxismo, só para esclarecer, é ranger os dentes. Ranger os A dentes. pessoa Isso. que Nem fica fazer isso raspando dormindo um dente no outro. e nem fazer isso acordado. Quando você aplica toxina na musculatura com o intuito de tratar bruxismo, você está desligando o músculo. Tá? Você não vai conseguir contrair mais por um período. Só que o comando cerebral, cortical, que te leva a isso, continua existindo. Só não tem o músculo mais para contrair porque ele está temporariamente inativado. Então, você fazer isso é como se você estivesse tratando a consequência, mas você não tá, então não é um tratamento, é um paliativo. Pode ser desejável em alguns casos? Pode. Mas aí você vai entender, mas como você não vai tratar o problema, você vai entender que isso vai precisar ser refeito. E aí nós começamos a ter outros problemas. Nos últimos 2, 3 anos, uma série de trabalhos tem relatado consequências do uso recorrente de toxina nessa musculatura da mastigação, trazendo consequências assim, de atrofia excessiva nessa musculatura e não recuperação da força mastigatória original. Quer dizer, a força que você tem para triturar os alimentos, ela é perdida durante a ação do Botox. E quando você faz isso de forma recorrente, nessa musculatura, estética é outra conversa, hein, gente? Mas quando você faz isso nessa musculatura de maneira recorrente, é como se você não recuperasse a força que você tinha antes para mastigar. E isso pode não ser totalmente reversível. Já existem alguns relatos nesse sentido. Mas aí um uso muito prolongado. Isso, prolongado. Uso 2, 3 aplicações, dependendo da dose. Isso também é dependente da não dose. Não é tão prolongado assim, então. Isso, não é tão. Isso para bruxismo. Então, você está tratando uma coisa que, no fim, você não está focando na origem do problema e você está correndo um risco. Vamos dizer assim. Então, a literatura é clara em não respaldar esse tipo de aplicação. Legal. Ponto. Vamos mudar o capítulo. Legal. Rapidinho. Tá. A toxina. Só um segundo, desculpa. Imagina. A toxina para uso para dor é outra coisa. Entendeu? Como analgésica, ela pode ser interessante. O que não é bruxismo. Estou falando de dor agora. DTM. Entendeu? Como uma droga analgésica, ela tem um potencial interessante. E esse potencial não tem relação com o fato dela paralisar a musculatura. Um papo mais profundo. Mas existe uma aplicação, é uma modalidade de controle de dor, não é uma modalidade de tratamento para bruxismo. Mas é uma modalidade possível para tratamento de dor, desde que não reaplique muito, então a gente deixa para não primeira opção. Certo? E para outros tratamentos de dores intraorais também, refratárias e tudo mais. Então ela tem uma indicação, ela não é tão conservadora assim e precisa ter bastante critério na hora de escolher, na hora de optar por fazer. Você pode fazer para estética, continuar, tal, nunca mais franzir a testa, não tem tanto problema. Thiago me ama. Olha ele assim, olha aquele Thiago ama. Olha aquelezinho, parece que isso é uma aqui moça. é natural, não tem Botox. Professor, deixa eu perguntar uma coisa que eu quero trazer à tona, até porque eu vivi isso, né? Fui seu paciente. É verdade. Durante a pandemia, isso é difícil. Difícil, né? bastante complicado. É muito sensível, né? Inadimplente. Nada aderente ao tratamento. Não, a pandemia trouxe um fator, além das tristes consequências, né? Trouxe um fator muito importante na vida de quase 100% das pessoas, que foi o estresse. Sim. Né? Preocupações, o que vai ser, o que vai acontecer, meu emprego, meu negócio, minha faculdade. Qual que foi a repercussão disso na sua vivência clínica?
que você fala desse fator estresse com o desenvolvimento de quem nunca teve nada, o desenvolvimento desses problemas, né? Como, por exemplo, eu que nunca tive nada e desenvolvi um negócio em muito pouco tempo, até que fiquei ali sem conseguir abrir a boca durante um bom tempo. Assim, a pandemia, ela foi uma situação atípica, né, pontual aí, né? Mas que trouxe Também. consequências que a gente está entendendo ainda. Existe muita repercussão, né, de sequelas, podemos dizer assim, pós-Covid, dores de cabeça refratárias, persistentes, uma série de outras condições. Mas independente disso, o que a pandemia trouxe, o estresse, ele ativou de uma maneira constante o que a gente chama de sistema de fuga, sistema de alerta que a gente tem. Imagina assim, você está andando na selva, aí você dá de cara com um leão, entendeu? Não interessa se você está usando a Havaiana, se você está descalço, se você está de tênis, está de salto alto. Você vai correr igual você nunca correu na sua vida e você nem vai perceber onde você está pisando. Só vai. Né? Então, isso acontece devido ao nosso sistema de alerta, o sistema de fuga. É um sistema autonômico. Então, você tem liberação de noradrenalina na periferia, seu músculo fica super preparado, pronto para tomar uma ação. E isso acontece. Eu usei um exemplo extremo para a gente entender como isso aconteceu na pandemia. Porque na pandemia a gente amanheceu um belo dia com tudo fechado. Sim. Ninguém trabalha. Você não sabia se você ia morrer, se um Sim. parente seu próximo ia morrer, como é que ia ficar seu negócio, quanto tempo ia ficar fechado. E um dia você acordava, a pior notícia do mundo, à tarde começou a brigaiada no celular. E cada um achando uma coisa e briga Angustiante e adrenérgico, né? Então, exatamente. Sim. Então você tinha sempre a incerteza e o medo manteve esse sistema de alerta, ele é importante, mas ele é para usar assim, quando você vai encontrar um leão, entendeu? Ou então em situações pontuais da nossa vida. Então ele se manteve ligado persistentemente por 2 anos. Muito Entendeu? tempo, né? Então isso trouxe consequências, primeiro, locais no próprio músculo, uma tensão muscular constante, somado ao fato de que muitas vezes na pandemia, na média aí, todo mundo fez menos exercício, bebeu mais álcool, engordou, né? E dormiu pior. O Ivan tá Sim. numa pandemia que já dura uns 20 anos. Alopecia. Então você teve uma combinação ali bombástica para quem tem algum tipo de predisposição. Então você teve o fator psicossocial ali associado, ansiedade, estresse, medo, dormiu pior, engordou, usou mais álcool e parou de fazer exercício. Meu Deus, né? É um alinhamento de planetas ali que levou uma consequência que a gente observa hoje cada vez mais. Se a gente teve uma consequência no sono, superficializou mais o sono, talvez apertou mais os dentes em vigília, do estresse, manteve um hábito de arranjar mais os dentes à noite em função do sono ruim e uma série de outros fatores. Quem já tinha dor teve mais, quem teve algum problema potencializou. O fato é que meio que ninguém saiu muito normal dessa situação depois de 2 anos. Né? Então, vamos dizer, o novo normal, se é que a gente estava esperando que seria, talvez do ponto de vista da dor e dessas consequências, a gente pode, hoje olhando para trás, que está fácil, né? Durante você olhar lá atrás para frente, o que ia ser, mas agora olhando para trás, retrospectivamente, fica fácil de fazer essa interpretação. Então, isso repercutiu, sem dúvida, no aumento da prevalência de hábito, de dor e de ocorrências odontológicas, fraturas dentárias, perda de restaurações, próteses, até porque as pessoas não foram mais no dentista. Sim. Fazer as consultas recorrentes, né? E tudo mais que acarretou. Então, foi um Uma momento... reação em cadeia, né? Foi. Foi. Então, tudo favoreceu. E aí, as consequências a gente observa até hoje, né? E vai demorar um pouco pra passar, né? Vai. Uma pergunta aqui. Aí vem a eleição. Copa. Daqui pra frente. Vamos ver se domingo encerra as aflições. O que fazer com a criança que range os dentes? O bruxismo infantil, ele é extremamente prevalente, né? Isso quer dizer que acontece muito. Comum. Né? Mais comum que no adulto. Então, isso pode acontecer bem cedo. 2, 3 anos de idade. A criança já pode ter. E a mãe fica ali preocupada, né? De ver o filho, né, rangendo e escutando barulhinhos, os dentinhos desgastando. É uma coisa bem prevalente.
O que quer dizer, se ocorre muito mais em criança do que no adulto, quer dizer que muitas dessas crianças vão crescer e não vão ter mais. Ah, é? Porque se tem mais na criança do que no adulto, Uhum. né, naturalmente. Vai evoluindo. Só que quem é problemático? Apesar do bruxismo infantil ser muito maior do que no adulto, a gente não vê dor em criança. Apesar do bruxismo, é raro. Muito raro. A prevalência ela é maior na adolescência e década de 20 e poucos anos. Então, também não é comum criança ter dor, mas tem o desgaste dentário e preocupação dos pais. Sim. Isso é incomum. Muito bem comum. Primeira coisa, ter um acompanhamento com o odontopediatra, né, é fundamental para que monitore esse desgaste dentário, para que não haja uma consequência, principalmente porque muitas vezes na dentição mista, o primeiro molar inferior permanente, que nasce, né, já vai erupcionar em boca muito cedo, e aí às vezes a mãe nem sabe, e tá ali, acha que é tudo meio descido de leite, né, tal, e às vezes já começa a desgastar esse dente permanente. Lembrando que prevenir é muito mais barato e fácil do que reconstruir dente desgastado, que é caro. Exato. Né? Falamos disso no outro podcast. Né? Então, é caro e muitas vezes tem uma validade, né? Sim. Então, assim, prevenir é sempre importante na criança. Uma das principais coisas, fatores que devem ser descartados na criança é fator respiratório. Né? Então, assim, primeira coisa, um dos problemas que são secundários, né, o bruxismo infantil pode ser secundário a um problema respiratório que a criança tenha. E isso é comum na criança, problema de asma, bronquite, rinite ou qualquer coisa que impeça a respiração normal durante o sono. Isso, consequentemente, vai levar a uma fragmentação desse sono, um sono irregular e pode aumentar os episódios. Então, o fator primário, criança tem problema, né, tá relatando, tá apresentando sinais e sintomas de bruxismo, descarte o fator respiratório. Então vai no alergista, vai no pediatra, faz no otorrino, faz né? esse caminho, uma análise mais ampla, descarte isso. E monitore as consequências desse hábito com o odontopediatra. Né? Existem alguns aparelhinhos que podem ser usados até precocemente, que podem ser usados em crianças para proteção, de novo, para passar por essa fase. Isso é o principal fator relacionado. Quando a gente fala de tela, criança exposta à tela, isso é óbvio, né? Se você tem muita ativação com tela, videogame, iPad, muito próximo da hora de dormir. O odontopediatra Sim. defende higiene do sono, né? Isso. Deixar livre de tudo. Então isso é muito importante, mas eu diria que é no mínimo de igual importância com essa questão respiratória, talvez a questão respiratória seja até prioritária. Tem uma dúvida relacionada também, aplica a criança, mas eu acho que é adulto também. O refluxo, ele também tem como consequência apertamento ou bruxismo, né? Tem. Na criança também se aplica essa... Isso já não vou saber te dizer exatamente, mas creio que sim. É engraçado, porque o último Porque conceito... você falou para procurar alguns, tipo, da parte o orofaringe, se tem algum problema, mas refluxo também o gastro às vezes está envolvido. Pode, total. O refluxo, ele pode aumentar os episódios de bruxismo. E olha que interessante, os relatos, né, o consenso dos principais pesquisadores do mundo fala que o bruxismo que é secundário ao refluxo, ele é protetor. Ele não é danoso. Não é deletério. Ele é protetor, porque ele estimula a salivação. Nossa. Então isso tende a neutralizar o pH da boca, deixar ele Isso vai melhorar as menos repercussões ácido. bucais Então do a ácido ali. repercussão do refluxo, em termos de perda de estrutura dentária por erosão ácida, né? Ele acaba sendo menor. Então você ter um movimento, a cascata de eventos ali que vai levar a você a ranger um pouquinho o dente, estimula a produção de saliva e neutraliza essa ação do ácido em algum nível. Obviamente que depende da intensidade. Legal. Mas eles falam que, inclusive, esse bruxismo ele tem um caráter protetor. Seria então, tipo, já vamos falar, acho que é legal a gente repercutir. E quais os tratamentos seriam para isso daí? Isso. Procurar o cara para fazer endoscopia, ver o Isso. disciplinar e na sua área qual seria daí o tratamento? Então, o tratamento do bruxismo ele é controle das consequências. Controle das consequências. A consequência qual é? É desgaste dentário. Então, existe a placa oclusal que pode ser feita com a intenção de controlar o desgaste, de evitar que o desgaste acentue, de evitar que as consequências na região dos dentes, da gengiva, aconteçam. Pura e simplesmente. A placa não tem nenhum efeito direto no bruxismo, como eu falei agora há pouco da toxina. Também não tem.
O bruxismo do sono, na verdade, ele não é nem considerado uma patologia, ele é considerado uma atividade normal, que em alguns indivíduos ele tem mais frequência e força, intensidade. Porque as pessoas acham que acontece durante a noite inteira, Não né? Mas é. é só um período da É um noite. período Eu pequeno. achava. Quem Não, tem é bruxismo assim, né? do sono de grande intensidade faz em torno de 8 minutos numa noite. Nossa. Mais ou menos 1 minuto por hora. E Mas chega a quanto de força? A força voluntária máxima, vamos dizer assim. Perto da força voluntária máxima. Seria... imagina quando você consegue apertar voluntariamente seus dentes agora, no máximo que vai. É por aí. Então, você imagina que você tem uma força durante... Imagina você agora fazer 1 minuto. Pega os seus dentes, aperta com força e esfrega 1 minuto. 1 minuto. Meu Deus. Imagina você Gastura. fazer isso 8 vezes à noite. É consciente, Parece que é pouco. né? Uhum. Mas é Sim. bastante. Mas é bastante para causar uma consequência no dente, mas ao mesmo tempo é pouco para causar dor. Na articulação do músculo. Mas é num sono leve ou num sono pesado? É que mais acontece? leve. No leve. Mais leve. Mais Então um por leve. isso que a pessoa que dorme mal tem Isso, mais isso. chance Mas disso. tem mais chance de ter esses Então, Ela assim, não no entra no sono ciclo, profundo no ali, ciclo né? do sono, que vai ter no ciclo, profundo, leve, Isso, profundo, seria. leve. Quando chega no leve, que tá ali. Então, se ele Isso. fica com mais tempo de leve, maior tempo de apertamento. Mesmo quem dorme bem, Também, tá. Porque inclusive, passa por esse mesmo ciclo. quem não tem dente na boca, também tem bruxismo. Não tem dente para ranger. É porque vem. Porque consequência. depende de um fenômeno Aham. associado ao próprio sono. Esses dias, doutor, eu acordei até falei, doutor Thiago, eu senti algo estranho, alguma coisa, um farelo, alguma coisa na minha boca e vi, era um pedaço do meu dente. Meu dente saiu uma lasquinha. Eu não sei agora se eu rangia ou não, porque eu não tive dor nenhuma, não senti nada, mas tava lá, o pedaço do meu dente. Olha só. Acontece. Professor, outra coisa que chega bastante para nós, a pessoa, ela, em função, ela tem muito estalido. Muito estalido. Ela vai bocejar, tem estalido, vai comer, tem estalido. Porém, ela tem ausência de dor. Necessita tratamento? Boa E assim, pergunta. a pessoa não tem dor e ela quer se livrar daquele barulho. Ainda assim, Ó, vale a pena abordar? Não interrompendo, mas já falando. Eu tinha uma amiga assim, trabalhava com ela, a gente tinha horário de almoço junto. Ela não sentia dor nenhuma. E a gente almoçava junto, eu tinha que ouvir ela mastigando, aquele barulho, aquele estralo fortíssimo. Parece que Tem tava gente deslocando a que boca. você tá do lado ali, é audível. Não, o quanto ela totalmente. tem Era esse- muito forte. Ela até pedia desculpa, só que a gente tava até acostumando já. Era péssimo. E aí, doutor? Então, assim, o estalo, ele acontece, que é o estalido, né, termo técnico, mas coloquialmente entendido como estalo, né? Uhum. Estalos na articulação, que acontece quando você está mastigando, quando você está num restaurante e a pessoa que está do lado ouve. Ele pode ser pequenininho ou ele pode ser grande e atrapalha socialmente, Sim. vamos dizer assim, né? E incomoda. Vamos dizer, olhando para 2 aspectos. O aspecto saúde e o aspecto social depois do incômodo. Do ponto de vista da saúde, na maioria das vezes, o estalido, que vem, na verdade, vamos entender como na articulação a gente tem um menisco, é bem chamado de menisco, é chamado de disco, mas é uma cartilagem que funciona similar ao joelho, vai. Você tem um menisco ali, você tem um meniscozinho pequenininho aqui também na articulação. E esse menisco ele pode deslocar, ele pode sair da posição e, na verdade, quando a gente mexe, abre a boca e fecha, ele fica encaixando e saindo frequentemente e isso provoca o barulho. Do ponto de vista de saúde, isso não tem grandes repercussões em termos de evolução. Quer dizer, a literatura já é bem consolidada em mostrar que esses ruídos tendem a evoluir positivamente no tempo. Certo? Ou seja, Sim. a chance de você evoluir para um quadro doloroso, ou um quadro de travamento, ou um quadro degenerativo, uma artrose, alguma coisa, ela é mínima ao longo dos anos se você não fizer nada. Tá? Então, assim, isso não quer dizer que não precisa buscar ajuda. Uhum. Porque, tecnicamente, o certo é não ter o estalo. Né? Mas, apesar de você ter, eventualmente, o estalo, isso não quer dizer que você vai ter um grande problema. Que, muitas vezes, que não vai cair o seu queixo, como a gente ouve. Uhum. Não, o seu queixo vai cair. Porque isso vai te trazer na frente. Vai logo, porque isso aí pode levar vai ter que pôr prótese na articulação. Não, o risco é baixíssimo. Tanto que, hoje, a literatura também consolida essa condição como sendo um desvio da normalidade. Certo? Então, tem uma evolução positiva. O fato é que isso aumenta o risco. De novo, nós estamos falando de risco lá atrás, eu vou voltar a falar de risco. Ter um estalo
torna a sua articulação mais sensível, mais fragilizada, portanto, mais sujeita a ter um quadro doloroso devido a uma potencial carga ou sobrecarga. Ponto. Não quer dizer que você vai ter, mas quer dizer que você tem mais risco. Beleza. Agora, isso evolui no tempo positivamente, apesar disso, apesar da fragilidade. Cerca de 40% da população que não tem dor, você pegar na rua, 40% das pessoas que você pegar aleatoriamente na rua, tem disco deslocado. E não tem dor. No movimento ou parado só? Não. No movimento. Abrir, fechar e movimentando e ter um tipo de Tem o estalo deslocamento do deslocamento. disco. Tem um deslocamento de disco. Então não é uma coisa normal, mas é uma coisa relativamente comum de acontecer. Nesse E percentual. essa é a tem tua uma pergunta, dúvida. né? Daquele que instala e não tem dor, não tem um problema. E só complementar, nesse percentual aí, o tratamento é sempre, a maioria é conservador, dentro Sempre desses conservador. 40%. O remédio não pode ser pior que o problema. Mas e a pessoa que Esse, fala então, assim, Legal. Então porque você não vai, por exemplo, operar. geralmente essa dúvida disco dessa que pessoa você está tem dentro uma- desse percentual, né? A Então, chance é mínima de ter um problema, então o remédio não pode ser pior que o próprio problema. Agora, existe um risco. Esse risco tem que ser, por exemplo, qual é o risco? Então, se ele tem um risco aumentado em função do risco, então vamos lançar a mão de ações que diminuam o risco, diminuam a sobrecarga nessa articulação. E aí, se eu tenho menos sobrecarga, numa articulação fragilizada, faz sentido que isso seja bom. então, Né? em hipótese alguma, considerar, tratar ou abordar de qualquer forma, mesmo que conservadora, quem tem o barulho, porém não dor. Porém, eu não já dor- tive paciente que falou, eu não suporto Não, mas esses aí- estalidos, eu não Isso. consigo Aí nós vamos viver entrar com num isso." outro aspecto. Que é o aspecto, tudo bem, doutor, acontece. A gente chega preocupado lá, que tá com estalo, você explica tudo isso, tudo Ele bem, eu fica entendi. tranquilo. Mas eu me incomodo com isso. Eu entendi que não faz mal, que a coisa não vai evoluir bem, eu tenho que ter cuidado, não vai passar disso. Só que eu vou lá e eu sinto vergonha das Sim, pessoas quer ao tratar, redor né? e tal. Uhum. E eu quero fazer alguma coisa. Aí tem maneiras da gente tentar minimizar esse estalo. Infelizmente, não é uma coisa 100% previsível, mas é possível, né? Com determinadas formas de fazer a placa oclusal, aquele dispositivo que a gente utiliza para bruxismo, a gente pode modificar um pouquinho a forma que faz, fazer um pouquinho mais grossa, eventualmente até avançar a mandíbula dela mais para frente, o queixinho mais para frente ajustado na placa, e pode ajudar nisso, associado a algumas injeções. A gente pode fazer na articulação com ácido hialurônico. Semelhante Que- àquelas infiltrações que faz no Isso, joelho. né? exato, que tem uma Cisvir, função de tá. lubrificação Lubrificatório, e né? de nutrição das estruturas articulares e favorecer esse escape do disco e reencaixe aconteça de uma maneira mais suave e não seja tão audível, tão... Deixar mais tão- liso, entre aspas, Isso, ali, menos com a impacto. viscosidade do ácido hialurônico. Exatamente, dá uma lubrificada na junta. então, Guilherme, você não vai fazer Basicamente é artroscopia de ATM Eu tenho uma pergunta e aqui, ancorar ó, o disco. Não, de jeito nenhum. de uma pessoa, chamado Anderson Gonçalves. Fala assim, quando eu abro minha boca, sinto que minha mandíbula abre um pouco torta, como se fosse desencaixar. Sabe aquela que tem o Sim. desvio, né? Uhum. Aí ele pergunta o que ele deve fazer. Vamos lá. A gente tem que se preocupar sempre com a queixa, né? Isso, abrir tortinho para um lado ou para o outro, pode ser um sinal de uma questão anatômica que não necessariamente vai levar a um problema. A gente tem que lembrar que a gente é assimétrico. Quer dizer, a gente nunca tem um lado, a metade do corpo nunca é igual a outra metade. Uma orelha é um pouquinho mais para cima, o nariz é um pouquinho para um lado, o olhinho também pode ser um mais alto que o outro. Isso é Sim. comum. Né? Uma mão maior que a outra, um pé maior que o outro, isso acontece. O Thiago é bem assimétrico. É né? bem Eu ia falar uma barriga maior do que a outra, se É. for comparar ali, É. mas tudo bem. Então, essa Não vou falar, assimetria, não. se a gente tem duas articulações, uma de cada lado, e ela é conectada por um único osso, que é a mandíbula, se aí você tiver diferenças anatômicas entre uma articulação e outra, ou entre o volume muscular ou outro, e na hora de você abrir a mandíbula, vamos imaginar a articulação como sendo um trilho, né? Então você vai andar em dois trilhos que um pode fazer um trajeto levemente diferente em relação ao outro lado. Quando você olha a pessoa de frente abrindo a boca, isso pode ser sinuoso ou pode ir mais para um lado que para o outro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é necessariamente um problema, pode ser só uma questão anatômica. O que eu sugiro que ele busque ajuda é se isso acompanhar a dor, se nunca foi assim e começou a ser e está mudando progressivamente. Entendi. Se isso está levando a algum impedimento funcional, está dificultando ele abrir a boca, quando ele mastiga acontece alguma coisa que não acontecia antes,
dói ou faz um barulho diferente que nunca fez. Se esse sinal acompanhar algum outro tipo de repercussão como essa, aí sim eu sugiro que ele busque ajuda, busque entender o que está acontecendo. Doutor, na verdade já tem várias perguntas aqui. Vou tentar ser sucinto aqui nas respostas. Por que não pode usar placa de bruxismo macia? A É o placa silicone, né? Molinha. Isso. A placa macia, ela não serve para isso, né? Por algumas razões. Primeiro que ela não dura, né? Não tem uma durabilidade. Quem range vai destrói ela rapidamente. Ela, faz sentido, com certeza. Né? Se você usar ela acordado, vira um chicletinho que você quer morder mais. A chupeta, né? Estimula Se você usar dormindo, Hum. isso não tem tanta relação com morder mais. Não aumenta o bruxismo quando você dorme usando uma placa como essa. Mas ela não exerce esse papel de proteção e estabilização da mordida de uma maneira tão boa. Eu tenho pacientes que usam placa, a mesma placa, por 8, 9 anos. Em acompanhamento com a placa boa. Então, uma placa dessa em quem range não dura um mês. Então, acho assim, o custo-benefício não é positivo. Você não tem literatura robusta que corrobore, que indique que ela é eficaz. Ela, pela própria característica, não vai proteger muita coisa, não estabiliza, você não consegue ajustar adequadamente. Se você ajusta, você não consegue dar um polimento, um acabamento legal. Então, não funciona. não tem por que usar, na minha forma de enxergar. Não tem nada positivo. Nem emergencialmente. Hoje a gente consegue fazer placa, Não pode perceber. agendar com o teu técnico, em situações emergenciais, consegue fazer muito rápido. Sim, Né? a gente tem casos que a gente fez em 40 minutos na Então, placa. exatamente. Então, Até agora, não justifica. fazendo impressora 3D, Isso, né? Você exatamente. consegue, planeja virtualmente ali rapidinho. Faz de manhã, depois do almoço. Não precisa tá nem pronto. moldar, né? Exato. Bom, o senhor quer continuar respondendo mais alguma pergunta? Pergunta. Você viu que ela Vamos falou suprir a senhor por causa do dúvida da cabelo galera. que tá caindo, então, né? nossa, Daí fala ela não senhor. vê os brancos. Que antes de ficar branco, ele cai. O cara mandou uma foto com 18 anos, né? Pra colocar no então, flyer, né? Não, isso aí foi pré-pandemia, aquela foto. Isso daí é propaganda enganosa, viu? Você vê, né? A gente foi conversando aqui, a gente tem uma hora de programa, mas já deu 53 minutos. Nossa. Passa muito Nossa. rápido, né? Porque o assunto é legal, né? Muito. Bacana. Bom, na verdade aqui agora tem elogios. O pessoal tá elogiando, ótima mesa. E colocaram aqui também uma pergunta. Alguns medicamentos podem piorar o bruxismo? Acho que isso aí é uma pergunta interessante. Pode. Vamos lá. A pandemia também trouxe esse problema. Né? E Uso frequente. o uso contínuo de alguns antidepressivos, por exemplo, vamos tirar os estimulantes, né? Já falamos das anfetaminas, outros remédios para emagrecer. Existem medicamentos, por exemplo, antidepressivos, tem várias classes, né? Mas especialmente alguns podem aumentar o hábito, porque eles também interferem no sono. Então aumenta o número de episódios. Não é incomum, ainda mais em tempos como agora, que as pessoas, muita gente tomando, né? Existe uma parcela grande de postos de tipo de medicamento contínuo, e aí você sim observa bastante, especialmente alguns antidepressivos chamados inibidores seletivos da serotonina, né? Um tipo específico, que podem aumentar. Por outro lado, tem outros tipos de antidepressivo que podem até diminuir os episódios. Então, vamos pensar assim, tudo que potencialmente modifica o sono de uma forma ou de outra vai interferir no bruxismo do sono de algum jeito. Isso inclui, então, aqueles remédios, aquelas pessoas que só conseguem dormir com remédio. Não necessariamente. Pates, Zolpidem, Não. etc. Os indutores do sono, eles estão indicados, mas eles têm efeito neutro no bruxismo nesse caso. Ele não vai porque ele é mais interferir. indutor, né? Ele não é mantenedor e a pessoa dorme, mas aí no meio do sono ele pode fragmentar do mesmo jeito e levar aos episódios. E é muito comum o paciente, às vezes, toma um inibidor seletivo, esse que a gente comentou, pela manhã, e à noite toma um indutor de sono ou uma coisa tipo trazodona, outro tipo de depressivo também usado para insônia, para meio que compor ali uma situação de compensação, vamos dizer assim. Isso é bastante comum, mas é uma área da psiquiatria, né? Vamos dizer. Então, o dentista não trata isso, mas é comum a gente lidar com pacientes que já fazem uso disso. E às vezes é legal, se houver oportunidade, entrar em contato com o psiquiatra, com o médico, para tentar compor uma situação, esquema, né? Da abordagem psiquiátrica mais favorável para o quadro ali. Doutor, na verdade agora é para os doutores, doutor Tiago e doutor Rafael. Em relação ao implante
com a questão de bruxismo? Como existe? Como que é? O que fazer, né, na verdade? É assim, quando a gente fala em carga imediata, por exemplo, que é o que a gente mais faz lá na Oral Time, a gente tem um travamento, que é um travamento inicial, para a gente ter possibilidade de fazer a prótese de imediato. Que o processo natural, você faz o implante, espera 4 ou 6 meses, depende da região da boca, para depois fazer a colocação da prótese. Na carga imediata, eu consegui um travamento ideal, mínimo de 4,5 kg, que é o médio que a gente trabalha. E a gente já tem capacidade de fazer a prótese, tem possibilidade de fazer a prótese imediatamente, por isso que chama carga imediata, porque mesmo que o implante não esteja aderido ao osso, não esteja osso integrado, ele tem resistência inicial para poder sustentar essa prótese. Porém, quando você tem o bruxismo associado a esse tipo de tratamento, a pessoa vai sobrecarregar um implante que não está aderido. A partir do momento que ele já está colado, entre aspas, colado, que é o período de integração óssea, que é 4 ou 6 meses, o bruxismo não teria problema algum sobre o implante, a não ser fraturar prótese. Ou se for um bruxismo muito severo e muito prolongado, às vezes pela sobrecarga acaba reabsorvendo um pouquinho do osso, mas isso é muito mais difícil de acontecer. Então o problema, se a gente for pensar em carga imediata, o bruxismo é muito complexo, muito complicado. E até é um impeditivo. Tem casos que a gente vê que o paciente chegou com o dente totalmente gasto, eu consigo um travamento no implante, dá para fazer carga imediata, mas eu não faço por precaução, sabendo que pode vir a dar algum problema, porque a pessoa tem esse bruxismo exacerbado. Tem uma outra situação, que até eu passo a bola para o Dr. Guilherme, que é bucomaxilo, que assim, às vezes a pessoa teve uma fratura de face, ou vai fazer uma cirurgia ortognática para colocar o queixo, a arcada ali no lugar, para ficar mais harmônico, esteticamente e funcional. E aí, essa é uma fratura realizada intencional para a gente trazer o osso no lugar que a gente quer. E a partir do momento que faz essa fratura, é colocada uma placa, uma mini placa, para sustentar, para fixar o osso na posição nova que foi colocado. E às vezes o bruxismo, como aconteceu agora, semana passada, o bruxismo faz com que a força seja tão grande em cima de um osso que não está consolidado que dobra a placa que segura ele no lugar. Sabe o que é bom nesses casos? O Botox. O Botox. Então foi isso que a gente Exatamente. fez. Entendeu? Então é o uso estratégico, entendeu? Estratégico. Você vai desligar a musculatura para que estrategicamente a cirurgia ortognática, o implante dê certo numa situação com certeza desfavorável. Porque a gente está numa situação que, igual o Dr. Thiago falou, que a gente induz uma fratura óssea para reposicionar a arcada, né? Falando de forma mais informal. Por E favor. coloca ali uma placa e parafuso para manter aquela arcada naquela posição. Só que aquilo não é a resistência que o paciente vai ter para sempre da carga mastigatória. Aquilo ali é uma manutenção de posição temporária até que o osso consolide, né? E aí sim ele tem a resistência para suportar a carga mastigatória. Porém, nesse período que dura aí de 6 semanas a 2 meses mais ou menos, se o paciente ele tem esses episódios, né, esse histórico de sobrecarga, isso vai fazer com que esse material de fixação, que embora seja titânio, ele tem um limite, ele falhe. Ele entra em fadiga, muitas vezes solta-se os parafusos, fratura-se as placas, e aí a gente acaba tendo a perda desse tratamento. Até o que o Dr. Thiago falou, o professor Rafael falou também, que a gente tem um caso que a gente vai ter que operar, que a paciente, por sobrecarga, perdeu ali a sustentação das placas e evoluiu para uma falha da fixação. A gente vai ter que reoperar. E agora a gente já entrou previamente com o Botox para diminuir essa força. E quando a gente operar e fixar aquele osso, ele não sofrer tanta carga até que ele tenha o processo de consolidação. A gente costuma falar que o bruxismo contraindica você ter dente. Pensa assim. Então, o problema não é ter ou não bruxismo, que vai contraindicar uma cirurgia, vai contraindicar um implante. Sim. Então, o problema é você não controlar o bruxismo. Então, controlar não é impedir que ele aconteça, é controlar as consequências que ele pode gerar. Então, se você não controla, você vai ter problema no dente, você vai ter problema no implante, você vai ter problema na cirurgia, você vai ter problema no que você tiver ali. Então, o bruxismo ele não contraindica. O que falta, no fim, de repente, é um controle mais efetivo. Pode gerar. Uau. Bom, na verdade já estamos aqui há 1 hora de podcast. Puta, passou rápido, hein? Muito.
Doutor, temos muitas perguntas e também temos perguntas no Instagram. Nós colocamos uma caixinha durante o dia Sim. e teve muitas perguntas lá. Fica o convite para um próximo podcast pra gente continuar essa dinâmica Legal, aí. vai ser um Tem bastante prazer. gente querendo Uma saber. parte 2, né? Obrigado. Exatamente. Eu gostei acho muito justo. interessante a conversa de hoje, porque fluiu rapidinho, 1 hora. Tem muito assunto para falar ainda, porque Sim. você vê que são várias possibilidades de tratamento e várias necessidades diferentes que a gente tem Sim. que tratar. E muitas o bruxismo. perguntas aleatórias ali. E aí, Várias bom- causas, vários fatores várias de coisas. risco. Muita dúvida. Não, e o interessante é que, Muita. assim, qualquer coisa que a gente pergunta, o Rafael sabe. Por isso que a É, gente chamou é. ele, né? E, por outro lado, no outro extremo da cadeia, tem a Mariana, que ela não sabe nada. Aí ela fala, dá um susto, assim, nossa, que legal. Então, tipo, eu achei bem interessante, porque a pessoa que tá assistindo em casa deve estar fazendo a mesma coisa que ela. É isso que eu ia dizer agora. É bom a gente fazer mais um. Eu acho que o percentual de ouvintes que, tipo, vai identificar alguma coisa que foi dita aqui nesse episódio vai ser enorme. Então, Sim. tipo, pô, eu tenho alguma coisa, eu acho que, tipo, tenho isso, tenho aquilo. Então, É, isso é importante procurem porque- um cirurgião dentista, galera. Porque a gente poderia fazer essa conversa aqui só usando termos técnicos, conversando como profissional e ninguém entenderia Ninguém nada, entende, né? E o gente. intuito é realmente Não. levar essas informações com embasamento científico, a partir do conhecimento técnico que todo mundo tem, para a população que muitas vezes, igual eu comentei, tem dores, tem problemas e fica pulando de profissional em profissional sem saber Sim. o que tem. A pessoa vai no neurologista, vai no otorrino e às E vezes nunca o vai imaginar, problema gente, que é ali. que ela Sim. tem pode ser tratado por um profissional da odontologia. Tá? Exatamente. Ele só vai no dentista quando o dente quebrou por causa Sim. do bruxismo. Hoje mesmo você me mostrou Sim, um caso, né? Então, daí, por causa que o dente quebrou, ele vai no dentista e a gente fala assim, mas esse dente quebrou não foi porque o dente estava ruim, porque tem algum problema, foi porque você tem bruxismo. Aí a gente trata o bruxismo, resolve todo o resto do que ele Aí tá há ela anos fala, tentando nossa, tratar. mas tem 8 anos que eu tenho dor de cabeça, É. mas Uhum. dói aqui atrás. O que tem a ver com a boca, né? Então, hoje uma moça me falou que ela tava com náusea, enjoo e tava com dor de cabeça já muito forte e ela achava que ela tava grávida, que ela ia fazer o exame. Aí eu fiz palpação de músculos mastigatórios e tava com dor em todos. Falei, é bruxismo, isso aí não é gravidez, não. Ganhou o dia, Já né? economizou o beta. Economizou o Sorte beta. do dia, você tem bruxismo. Ou não, né, gente? É verdade, não Vai ter saber, filho. né? Não... Eu não tenho, né? Mas dizem que ter filho é muito Então, bom. vamos reproduzir, né, Guilherme? Eu tenho 3. Maravilha. Mas Ó, que isso aí, beleza. então fica aqui ó, ao vivo o convite pra gente marcar um outro pra mais perguntas, Eu porque acho que tem tem. muito Eu assunto acho. pra debater. Tem ainda. temática ainda a ser abordada. Exatamente. hein? Legal, muita obrigado, coisa. obrigado. Agradeço, vai ser um prazer. Doutor, deixa seu contato aí pra quem quiser Isso. Não, o meu. te procurar. Na verdade, acho que o mais fácil acaba sendo o Instagram, né? Uhum. É @RAFSASI. Saci, né? Fala Saci que é mais fácil, a pessoa vai decorar. É isso aí. Vamos lá, se Exatamente, precisar, estamos à disposição. E aí, assim, essa semana a gente colocou as perguntas aqui no nosso Instagram. Então, se você, a gente vai ter toda semana, de todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite até 9h30, um pouquinho mais, a gente vai ter um podcast aqui na Jovem Pan. Então, a gente vai abordar cada semana um tema, cada semana um convidado. O Rafael vai voltar aqui com toda certeza, porque tem muita coisa para conversar. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, entra no nosso, procura a gente lá. A gente tá no Google, Oral Time, no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar que você colocar em canal, qualquer canal de comunicação, você colocou a palavra Oral Time, vai sair, vai achar a gente, aí você manda mensagem, a gente fala com você. Ou também até pelo WhatsApp, eu sempre passo o meu WhatsApp Isso. para vocês. É o 991-460454. Mandou uma mensagem ali, um WhatsApp, a gente responde, a gente marca. E aí, às vezes, tem até sugestão de tema. Esse tema de bruxismo foi por causa da demanda de pergunta que a gente teve lá. Então, a gente Legal. tá aberto a sugestões, a gente pode tratar qualquer tema aqui que a gente tem conhecimento da causa e tem pessoas específicas Especialistas. de cada um dos assuntos que vocês precisarem. Então, só mandar um WhatsApp ou procurar por Oral Time no Google. Às vezes, fala assim, mas eu não consegui decorar o telefone, porque eu estou andando no carro, não consigo ver. Colocou Oral Time no Google, você clica lá, vai cair no nosso site. Nosso site tem lá um link que você clica, Sim. cai no WhatsApp também, nesse número que eu passei. Então, tá muito fácil de nos achar e dar sugestão de temas aí e dúvidas que a gente Oral pode Time responder é para você. omnichannel. Entre em contato. É isso aí, pessoal. Muito boa noite. Bom final de semana a todos. Domingo de eleição, estamos aí aflitos. E E sextou. até sextou. Até Então é a isso. próxima. Valeu. Obrigado isso aí. a todos. Boa noite, Obrigada. colegas. Boa noite a todos aí. Muito obrigado Boa e até a noite. próxima oportunidade. Valeu, Obrigado. valeu, professor. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.